Quando a gente fala da missão institucional do IPHAN e quando a instrução normativa ela foi publicada em 25 de março de 2015, um dia depois da portaria interministerial número 60, a instrução normativa teve alguns problemas de aceitação, principalmente por parte de muitos dos órgãos ambientais ao longo do país. Tudo que foi falado pelo Dr. Eduardo tem um fundamento de entendimento em relação a que a instrução normativa é um ato administrativo baseado em decretos, leis, portarias, né, que visam regulamentar como uma instituição funciona. Então, ela estabelece os procedimentos administrativos de como é que o IPHAN participa nos licenciamentos ambientais, quer seja no Estado, no município ou em âmbito federal. Então, evidentemente que os órgãos ambientais não têm, em regra, essa obrigatoriedade de respeitar a nossa instrução normativa, sem sombra de dúvida. Contudo, e aí entrando nos preceitos da Constituição e dos princípios da prevenção, precaução e de tantos outros relacionados ao direito ambiental e tudo aquilo que está previsto também na Constituição Federal e até na Política Nacional de Meio Ambiente, o IPHAN tem essa prerrogativa de poder compartilhar com a sociedade, com a comunidade geral, a preservação do patrimônio cultural, né? Há esse reconhecimento por parte da Constituição Federal do IPHAN ao longo de 81 anos, completados em janeiro desse ano. Então, você não vai encontrar aí qualquer instituição com tanto tempo assim de atividade, de experiência. Então, o IPHAN nasce em um momento em que o Brasil também tem, aí, no que diz respeito à sua memória coletiva, né, o seu patrimônio histórico e artístico, sendo ameaçado para a expansão urbana natural e, em uma regra, benéfica para a sociedade do que vinha acontecendo no início do século XX, principalmente ali na década de 30. Então, é em 1937 que o IPHAN nasce em relação a isso. Por que eu estou historicizando um pouco dessa parte da história do IPHAN? É porque a gente perceba que, ainda que não existissem esses termos, esses conceitos de avaliação de impacto, né, que vão se tornar muito mais claros ali na década de 70 e 80, o IPHAN ele já participa e já entende como é necessário você ter a aplicabilidade desses princípios, seja de prevenção, de precaução, da intergeracionalidade, de como você tem que levar a informação daquilo que está sendo averiguado e que pode vir a ser impactado por qualquer tipo de empreendimento. Trouxe aqui o que seria essa missão institucional do IPHAN em 2 pontos, né? Primeiro, promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro para fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, a gente não quer ser e não nos entendemos como a pedra no sapato do licenciamento de ninguém, seja no município, no Estado e também na União. Depois eu vou explicar como a gente conseguiu se adequar mediante a portaria interministerial número 60 e regrar procedimentos com prazos, produtos e momentos específicos dos quais a gente atua. Já eu explico melhor isso. B, instituição coordenadora da política e do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, cuja finalidade é preservar, proteger, fiscalizar, promover, estudar e pesquisar o patrimônio cultural brasileiro nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. Então, a própria Constituição, nesse período de redemocratização que o Brasil vive ali no finalzinho da década de 80, consegue reconhecer toda essa larga experiência que o IPHAN teve na preservação do patrimônio cultural. Em prol também disso é que a gente absorve todos esses princípios que a gente compartilha do Dr. Flávio em relação ao Ministério Público Federal, do porquê que o IPHAN precisa participar também dos licenciamentos, quer seja no Estado, quer seja no município. Quando a gente fala de instrução normativa, a 01 de 2015, a gente tem esses 4 aparatos legais que norteiam a participação do IPHAN no licenciamento. Então, toda vez que o IPHAN participar de um licenciamento, independente da sua esfera, ele vai estar tratando de bens culturais acautelados em âmbito federal. Então, uma determinada edificação tombada pelo Estado ou pelo município não entra no escopo de avaliação de impacto do IPHAN quando a gente faz essa participação no licenciamento. Então, são esses 4 dispositivos que a gente vai estar atuando. Os bens tombados pelo Decreto-Lei 2537, que coincide também com a própria criação do IPHAN. Os bens arqueológicos, que é a Lei 3924 de 61. Os bens registrados, não é necessariamente uma lei, é o Decreto 3551 de 2000, que especifica melhor o que é esse registro dos bens imateriais, dos bens intangíveis, e os bens valorados, a Lei 11.483, que diz respeito ao espólio da antiga rede ferroviária federal, a Refesa. Então, todo o patrimônio móvel e imóvel da rede ferroviária federal passou a estar sob a tutela de preservação do IPHAN.
Só para deixar mais claro como é que se dá esses 4 aparatos legais que o IPHAN participa, né, o Decreto-Lei 2537, ele organiza a proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional, ou seja, o IPHAN ele efetivamente nasce nesse momento, e ele já tem algumas previsões do instrumento de tombamento, né, que eu acho que, em regra, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Tombar, preservar, tornar aquilo patrimônio cultural nacional, e que as intervenções que vão ser ou não feitas naquele bem, em regra, elas não devem ser feitas, e se forem feitas, elas precisam ter uma averiguação por parte do IPHAN. Então, como é que se dá o reconhecimento por parte de um bem tombado pelo IPHAN? É feito por uma atribuição de valor. Como é que é essa atribuição de valor, né? Se nenhum patrimônio nasce sendo patrimônio, pisca com uma lâmpadazinha, oi, sou patrimônio, me tombe, faça isso ou aquilo. Alguém tem que recortar aquilo de interesse nacional, local, estadual e nacional, para que depois ele passe por uma averiguação, por uma comissão. Essa comissão é o Comitê Consultivo, né, o Conselho Consultivo do IPHAN. Fazendo aí uma analogia, seria a CONAMA, né, o Conselho Deliberativo do CISNAMA, você tem um CONAMA lá como conselho, e no IPHAN você também tem esse conselho, que é o Conselho Consultivo. Então, passa-se por todo um processo até chegar ao Conselho Consultivo para que aquele bem seja reconhecido como um bem tombado, uma edificação seja bem tombada. Aqui eu trouxe 2 exemplos do estado de Santa Catarina, a Fortaleza de São José da Ponta Grossa e o Centro Histórico de Laguna. Ambos são tombados pelo IPHAN em âmbito federal. O outro aparato é o registro, né? Na Constituição Federal, um dos instrumentos que pode ser utilizado para a proteção e salvaguarda do patrimônio cultural é o registro. Mas lá está enquanto norma geral, né? Eu sou historiador, mas o IPHAN nos faz ter que estudar bastante direito ambiental e tantas outras coisas para poder estar entendendo melhor que matéria é essa da qual a gente adentra. Então, o registro lá na Constituição, no artigo 216, está de uma forma muito genérica, é a tal norma geral. Então, uma norma específica que adentra isso e regulamenta efetivamente como se faz esse registro vinculado ao patrimônio imaterial, às manifestações culturais, aos ofícios dos modos de fazer e saber, é a partir desse decreto 3551, que institui o registro dos bens culturais de natureza imaterial e cria a política nacional de patrimônio imaterial. Então, aqui a gente tem bem detalhado quais são esses bens de natureza imaterial que também passam por esse reconhecimento de atribuição de valor, também adentra ao Conselho Consultivo para ser chancelado como patrimônio nacional ou não. A diferença é que aqui, uma diferença boa, porque também isso vem junto com a Constituição Federal, é que é a própria comunidade que detalha aquilo que é de interesse dela, que é de patrimônio dela, que há uma relevância, e ela submete esse processo, ela dá entrada nesse pedido para que o IPHAN avalie a pertinência a ser entendido enquanto patrimônio nacional. O Estado de Santa Catarina não tem nenhum bem registrado em si, mas tem vários, eu acho que uns 6, pelo menos 7, em processo de registro. Trouxe aqui 2 exemplos, que seria a centenária procissão do Senhor dos Passos e o modo de fazer queijo artesanal serrano de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Lei 11.483, de 31 de maio de 2017, é a que trata sobre os bens imóveis da extinta Refesa, né? Elas foram transferidas. A tutela sobre a preservação desses bens foram transferidas para a União. Então, as locomotivas, as estações de trem, as vilas operárias, as próprias linhas de trem, elas passaram sobre a tutela do IPHAN. Então, a gente chama eles de bens valorados, e também para você transformá-lo em regra como um patrimônio nacional, é também feito por atribuição de valor dentro do Conselho Consultivo. Aqui 2 fotos que exemplificam a estação ferroviária de Paratuba, aqui no município de Santa Catarina. Por fim, a Lei 3924 da Arqueologia de 61, né, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. Diferentemente das outros 3 aparatos legais, esse daqui, o reconhecimento, ele é compulsório. O que isso significa? Você encontrou o sítio arqueológico, ou melhor, identificou-se um bem, né, e adiciona-se a ele que ele é arqueológico, ponto, ele já está preservado, a própria lei já está incidida sobre ele. Você não precisa de um conselho para dizer que aquele material é bem arqueológico ou não, que aquele conjunto de material é sítio arqueológico ou não. Só o fato de você reconhecer, perceber, identificou, a própria lei já está atuando sobre ele. E aqui no estado de Santa Catarina, um dos principais sítios arqueológicos emblemáticos para o Brasil são os sítios de Sambaqui, são aqueles aglomerados de concha, feitas por restos de malacológicos, de esqueleto e tantas coisas, que tinham uma série de utilidades para comunidades indígenas litorâneas. Normalmente, esses sambaquis vêm se estendendo ali do sul da Bahia até o sul
do Brasil, né, até o Rio Grande do Sul, ainda que a gente tenha alguns pontos isolados, espalhados aí como sambaquis fluviais, né, à beira de rio. Aqui duas fotografias que retratam alguns desses sítios arqueológicos e peças arqueológicas que foram encontradas no âmbito do estado de Santa Catarina, né, a gravura rupestre da ilha de Campeche e esse zoólito esculpido em diabásio, que é um peixe, muito provavelmente, se discordarem disso, mas muito provavelmente é um peixe, e foi encontrado dentro de um sítio, ou pelo menos dentro de um entorno de um sítio arqueológico de Sambaqui. Bom, e foi enquanto essa missão institucional, que também está participando do desenvolvimento socioeconômico do país, atua em praticamente todo o setor de infraestrutura. Então, com a instrução normativa, a gente conseguiu ampliar a capilaridade de atuação no setor. Então, a gente atua desde ferrovias, aeroportos, postos de gasolina, saneamento, transmissão de energia, mas uma coisa tem que ser ressaltada: a gente não trata todos esses setores, todas essas tipologias de empreendimento como uma única coisa. A gente não pede o mesmo tipo de estudo para tudo isso. Alguns desses empreendimentos eles são dispensados, outros apenas a gente cobra um termo de compromisso do empreendedor, outros apenas um acompanhamento arqueológico. Até essas 3 fases aí, o empreendedor ele já tem manifestação conclusiva do IPHAN, ou seja, ele tem uma anuência por parte do IPHAN ao órgão ambiental que, no que diz respeito ao patrimônio cultural, que é a expertise que o IPHAN pode atuar e que o órgão ambiental, em regra, não tem, né, não há óbices para que aquele empreendimento, a partir do patrimônio cultural, inicie sua instalação e ou operação. Eu faço parte da Coordenação Nacional de Licenciamento, né, a CNL, ela é vinculada diretamente à presidência do IPHAN. Então, todos os empreendimentos federais passam por mim e pelo coordenador, o Roberto Stank. Então, somos nós que vamos fazendo o feedback, o link junto com o IBAMA e os demais órgãos que participam do licenciamento, mas em especial ao IBAMA. Então, eu trouxe aqui, destacado em vermelho, o que as obrigações e as responsabilidades da Coordenação Nacional de Licenciamento, né? Então, compete a gente assessorar a presidente do IPHAN nas questões relativas ao licenciamento, coordenar, participar e propor diretrizes para a implementação da Política Nacional para a Proteção dos Bens Culturais Acautelados no âmbito do licenciamento ambiental, seja pela legislação federal, nos estados, Distrito Federal e município, promover a articulação institucional do IPHAN com os demais órgãos e entidades públicas envolvidos no processo de licenciamento ambiental. É recorrente com que eu esteja viajando junto com o coordenador, fazendo essas reuniões estratégicas com diversos setores, né, seja a sociedade civil como um todo, os empreendedores, órgãos ambientais. Esse é o nosso principal foco hoje em dia, é trazer essa sensibilidade e a necessidade de que os órgãos ambientais orientem os empreendedores para que eles possam consultar o IPHAN sempre que possível, né? E, em regra, necessariamente seria melhor que eles sempre consultassem a gente para que não houvesse nenhum tipo de impedimento, embargo de obra, quebra de rito processual ou até mesmo judicialização do processo em função de uma destruição de sítio arqueológico que, em regra, pode acontecer em função da não consulta ao órgão. Promover a articulação institucional do IPHAN com os demais órgãos, isso já falei, e apoiar, coordenar, orientar e monitorar e supervisionar as ações das unidades do IPHAN, ou seja, da coordenação a gente consegue ter um entendimento total do que vem acontecendo no Brasil na matéria de licenciamento ambiental. Aqui é um mapa ilustrativo para que vocês tenham, para finalizar e passar a bola para a Liliane, do que vem sendo hoje o nosso projeto de georreferenciamento, né? Então, tudo que está em verde são os sítios arqueológicos conhecidos, ou seja, que estão cadastrados. O fato de ter áreas em cinza aí não significa dizer que não existem sítios arqueológicos, mas que eles ainda não foram conhecidos ou descobertos, porque, em regra, não demandou-se estudo nessas áreas, certo? Então, o que está em verde é o que a gente conhece. O que está aí em uma estrelinha cor mostarda são os bens tombados. E tudo que está em vermelho são os mapas das áreas georreferenciadas dos empreendimentos que entraram no IPHAN desde a publicação da instrução normativa. Então, até hoje, a gente tem pouco mais de 8.500 processos de licenciamento do qual o IPHAN participou, certo? Passar aqui a palavra para a Liliane. Eu sou superintendente do IPHAN, trabalho aqui no licenciamento estadual, a gente que, juntamente com os nossos técnicos que estão aqui prestigiando a gente, fazemos o licenciamento em si, fazemos os pareceres e analisamos todos os processos que entram. E a gente sabe que é difícil licenciar no Brasil hoje em dia, a gente sabe que é um perrengue danado, demora, e a gente
claro que não quer que o IPHAN faça parte dessa demora, mas, infelizmente, como disseram aqui no início das falas, a gente tem pouco pessoal, a nossa demanda é muito grande aqui no Estado, em termos de licenciamento. A gente fez uma média assim, de 120 entradas por mês, e a gente tem 4 pessoas para atuar no licenciamento. Então, assim, é uma demanda surreal que a gente não consegue cumprir vários prazos. A portaria 230 do IPHAN, ela foi substituída pela Instituição Normativa 01 de 2015 e que buscou, na verdade, buscou, na verdade, suprir algumas fragilidades da própria 230. A IN trouxe procedimentos e se alinhou um pouquinho mais com o licenciamento ambiental em si, embora a gente seja só anuente, a proposta da Instituição Normativa é enquadrar-se no procedimento do órgão ambiental e atuar mais ou menos conjuntamente, inclusive com os prazos similares, embora algumas coisas não sejam factíveis. Então, a gente entra, na verdade, o empreendedor deveria, o órgão ambiental deveria enviar ao IPHAN a ficha de caracterização da atividade, mas na prática o que acontece é que quem envia é o empreendedor. O IPHAN ele tem que se manifestar em todos os empreendimentos onde tiver algum tipo de bem acautelado na área de influência direta do empreendimento. E as anuências, elas acontecem, as anuências do IPHAN, elas são sempre enviadas ao órgão ambiental. Na prática, o que acontece é que o empreendedor que encaminha a ficha de caracterização da atividade ao IPHAN, o IPHAN tem 15 dias para se manifestar, a gente tem cumprido esse prazo. Se esse termo é aprovado, o que em geral não acontece, a gente recebe e sempre tem alguma complementação a ser feita. Se ele é aprovado, a gente emite o termo de referência específico, é enquadrado o empreendimento a partir de uma sugestão do próprio empreendedor, que deve ser aprovada pelo IPHAN, né? Que nesse termo de referência a gente define quais são os estudos que serão necessários. A IN ela inovou no sentido de trazer não só o licenciamento, a anuência do licenciamento para os bens arqueológicos, que é o que acontecia na 230, mas sim trazer o licenciamento cultural, porque, como o Carlúcio já mostrou, nós trabalhamos com todos os bens acautelados, tombados, registrados, e não só o patrimônio arqueológico, além do patrimônio arqueológico, claro. Então, se emite esse termo de referência, o profissional que está trabalhando juntamente com o empreendedor vai apresentar um projeto de pesquisa. Esse projeto vai depender do enquadramento feito. Eu vou mostrar os níveis de enquadramento. A gente tem 30 dias para analisar esse projeto, que ele pode ser desde um projeto só de acompanhamento arqueológico, como um projeto de pesquisa arqueológico mesmo. E nesses 30 dias a gente se manifesta aprovando ou não o projeto. Também difícil acontecer um projeto que não tenha pedido de complementação. Estando aprovado, regra geral, para a maioria dos licenciamentos, há uma manifestação do IPHAN, está errado, aqui não é lá, e é uma manifestação de anuência do IPHAN para LAP, né, para a licença prévia. Aprovado esse projeto, isso vai a Brasília, porque é o CNA, o Centro Nacional de Arqueologia, que publica a portaria autorizativa de pesquisa. A pesquisa, daí sim, ela é específica para o patrimônio arqueológico, né? Os relatórios que são, eu vou explicar depois, a gente pede alguns relatórios se tiver bens tombados, registrados ou valorados na área de influência direta do empreendimento. Se é publicada a portaria, o profissional tem a prerrogativa de ir lá fazer a pesquisa. Depois da pesquisa, ele nos envia um relatório. Esse relatório a gente tem um prazo de 90 dias também para analisar, se tratar de EIA-RIMA, ou 90 se for outro tipo de licenciamento. Esse prazo dificilmente a gente consegue cumprir, essa é a verdade. A gente tem demorado mais, não tão mais, mas mais. Nesse relatório ele vai apresentar, dependendo da nossa solicitação, um programa de gestão desse patrimônio arqueológico, um programa de gestão do patrimônio tombado e um programa de educação patrimonial. Esses programas, se aprovados, eles vão gerar a nossa anuência para a LAI. E, após, eles vão enviar o relatório, após ter feito esse programa de gestão, vão enviar um relatório de gestão, tanto do patrimônio arqueológico, quanto tombado, valorado, registrado, ou o relatório de educação patrimonial. Importante também mencionar aqui que, além de que, se estiverem aprovados esses relatórios, a gente vai emitir em regra geral, né? Não é verdade absoluta para todos os níveis de empreendimentos, mas, em regra geral, a anuência à ALAU, a licença de operação.
É importante falar sobre a instrução normativa ainda, que ela qualificou muito a educação patrimonial que é feita agora nesses empreendimentos. Embora ela tenha alguns problemas em relação à área de influência dessa educação patrimonial, ela qualificou bastante o tipo de educação patrimonial que se faz agora nesses empreendimentos. E para o IPHAN, a educação patrimonial, assim como na educação, a instrução, ela gera uma pessoa mais qualificada, um melhor futuro, a educação patrimonial, para nós, também gera um melhor resultado. Então, a preocupação do IPHAN é grande em relação à educação patrimonial, porque no Brasil nós ainda não temos a cultura de preservacionista em relação ao patrimônio, muito menos em relação ao patrimônio arqueológico, que é um patrimônio não tão tangível como uma casa tombada, ou como um bem imaterial registrado, uma renda de bilro, uma procissão, algo que a gente consegue concretizar e perceber com os nossos olhos. O patrimônio arqueológico, embora ele seja mais perceptível nas inscrições rupestres, na questão dos sambaquis, que é o que predomina aqui no nosso estado, que a gente tem muitos sambaquis, ele não é um patrimônio que as pessoas se sensibilizam tanto, ele não tem uma beleza intrínseca em si, então é muito mais difícil a gente conscientizar. Então a educação patrimonial ela tem essa função de fazer com que as pessoas entendam por que aquele patrimônio, o que é aquele patrimônio, por que ele tem que ser valorizado, por que ele também conta a nossa história. Eu já falei um pouco dessa mudança, né, da Portaria 230, que só considerava o patrimônio arqueológico, para a AIN, que agora considera vários níveis de impacto em relação tanto aos bens tombados, valorados e registrados, quanto ao patrimônio arqueológico, e que ela diferencia, tal qual faz o órgão ambiental, coloca em níveis os empreendimentos. Então, a gente tem nível 1, 2, 3 e 4, que o nível 1 são empreendimentos classificados como baixíssimo potencial de impacto ao patrimônio, e o nível 2 é um baixo a médio impacto, nível 3 já teria maior impacto, e o nível 4 tem um potencial impacto, porque não se sabe ainda qual vai ser a área de implantação exata do empreendimento. Aqui é importante falar que está tudo disponível no site do IPHAN, como se consulta. Os nossos processos, eles hoje, graças a Deus, são públicos, ou há muito esforço, não sei se a Deus ou há muito esforço, mas eles são todos públicos. Você entra no sistema SEI, o parecer do arqueólogo vai estar lá, o nosso ofício vai estar lá. Muitas vezes eu recebo e-mails ou ofícios antes mesmo da gente ter enviado alguma manifestação, já recebe a resposta. Então, isso é fantástico. A nossa forma de trabalhar hoje é muito mais rápida, graças a esse sistema informatizado, e também há uma transparência muito maior em relação ao que as pessoas conseguem consultar de qualquer local, né? Então, esse sistema online, exemplo do que fez a Justiça Federal, é realmente fantástico. Também o GeoServer, que também está disponível no site do IPHAN, no caminho ali que está explicadinho ali naquela tarjinha vermelha. Ele coloca todos os empreendimentos que a gente já referenciou e os sítios arqueológicos. Então, está tudo disponível no site do IPHAN. Importante dizer que são sítios arqueológicos conhecidos. A gente não conhece, tal qual uma jazida subterrânea, a gente não conhece todos os sítios arqueológicos do Brasil. Isso seria muito difícil. Por isso, a gente precisa fazer essas pesquisas arqueológicas, para conhecer esses sítios não conhecidos ainda. E eles têm tanta relevância como poderia ter uma jazida arqueológica, uma jazida mineral. Pode passar. Então, assim, para resumir e para finalizar, que eu sei que o tempo está acabando, o empreendedor ele deve solicitar essa manifestação do IPHAN, embora o órgão licenciador muitas vezes não o faça. Com o IBAMA, a gente já tem uma interface muito boa, eles sempre nos contatam nos licenciamentos interestaduais e nos demais licenciamentos que tratam do IBAMA, que é competência do IBAMA, mas os órgãos ambientais e as OEMAs, elas estaduais, geralmente não têm a prática de consultar o IPHAN. Mas o empreendedor ele vem ele mesmo protocolando esses pedidos, o que não é o ideal, mas que precisa ser feito, visto que não é feito pelo órgão ambiental. Uma necessidade que se garanta a integridade desse patrimônio cultural, aquele que estiver na área de influência do empreendimento, e minimizar sempre que possível esses impactos. Então, quando a gente encontra um sítio arqueológico no empreendimento, não quer dizer
primeiro, que o empreendimento não possa sair, segundo, que o sítio arqueológico vai ter que sair dali, ele vai ter que ser resgatado ou salvo. Não, tem que analisar a situação. Se o empreendimento for afetar aquele sítio, sim, daí talvez ele tenha que ser resgatado. Se não for possível alterar o traçado, modificar alguma condicionante do empreendimento para que ele possa ser preservado. Se não for possível, o sítio arqueológico pode ser, sim, resgatado. Isso, claro, não se aplica a tombamentos. Nenhuma casa tombada vai ser retirada de algum espaço porque tem que passar um empreendimento. Obviamente, acho que isso é claro para todo mundo, que a casa vai ter que continuar no mesmo lugar e que o empreendimento é que vai ter que se adequar, né? Aquela velha história, quem chegou antes, né? Evitar o descumprimento do rito processual no licenciamento. Assim, eu brinco com os empreendedores que vão lá no IPHAN e que têm que assinar termo de ajuste de conduta, porque eles chegam lá, né, com aquela cara, né, não vou ter que assinar um termo porque eu descumpri, enfim. E eles acham que a gente gosta de assinar termo, mas a gente não gosta, porque, primeiro, a gente vai ter muito mais trabalho com aquilo, segundo, a gente vai ter que fiscalizar o que vai ser feito naquele termo de ajuste, terceiro, teve um dano. Alguma coisa ocorreu de forma irregular e alguma coisa se perdeu, e isso para a gente é muito ruim. Então, se o estudo tiver uma boa qualidade, a equipe contratada também apresentar um projeto condizente, que não é uma prática, porque a gente recebe projetos e tem sempre necessidade de complementação. O tempo seria, né, seria curto nesse período e a gente conseguiria um melhor resultado. Mas os resultados que a gente hoje busca e que tem conseguido com essa nova fase do licenciamento e com essa perspectiva de proteção do patrimônio é uma maior proteção dos bens culturais, um reforço nessa divisão de competência que já foi citada aqui, que a gente reforça muito, que é necessário que municípios e estados participem nessa proteção do patrimônio, que é uma competência constitucional, como já foi falada, dividida, competência comum, né? Novas descobertas de bens arqueológicos, que a gente acaba encontrando novos bens nessas pesquisas, e os estudos científicos, datações e incrementos do conhecimento da nossa própria história, porque nessas pesquisas também há datações, há uma análise do material que é recolhido e que gera um resultado científico e que traz um pouquinho da nossa história antepassada. Aqui os impactos, né, que às vezes a gente acha que um tipo de empreendimento vai ter pouco impacto, pode ter pouco impacto ambiental, mas para o patrimônio arqueológico vai ter bastante impacto, porque embora ele seja pontual, ele vai ter que abrir uma estrada inteira para chegar a todos esses pontos, a todas essas torres. E aqui que eu acho um exemplo fantástico, que foi colocado aqui pelo Carlúcio no slide, que foi muito feliz, que é o caso do Valongo, no Rio de Janeiro, que hoje é um patrimônio da humanidade, que estava escondido embaixo da pavimentação, e que é um patrimônio arqueológico e que cai por terra aquela lenda que as pessoas acham que, não, a parte antropizada da cidade não tem nenhum tipo de patrimônio arqueológico. Tem, ele pode ser muito importante e ele tem um valor muito grande, ele pode ter um valor muito grande. Então, esse patrimônio foi descoberto há pouco tempo, e já é chancelado como patrimônio mundial. Então, sim, não é todo espaço antropizado que não vai ter patrimônio. E muito obrigada.